Crochêter, sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Eu sou a artesã Priscila Berghauser e em parceria com o projeto Crochetize-se, hoje eu estou aqui no canal do Armarinho São José para ensinar vocês a confeccionarem esse colete feito com o fio molê e na modelagem em T. Mas antes de eu passar todas as informações para você, já se inscreve se você ainda não for inscrito e também não esquece de curtir, que ajuda muito o crescimento do canal. Bom, vamos lá. Esse colete é bem fácil de fazer. A seguir eu explico todas as instruções de medidas. É feito somente em ponto alto e de um jeito só. Então, espero que vocês gostem. Boa aula a todos vocês e fique com a gente até o final. Para confeccionar esse colete tamanho M, eu utilizei 4 novelos do fio molê de 100 gramas. Cada um contém 200 metros na cor 3013, fita métrica, tesoura, marcadores de ponto. A peça foi tecida na agulha de 7 milímetros, porém na costura eu utilizei uma agulha auxiliar, que no meu caso foi a de 5 milímetros. Essa é a lista de materiais e agora vamos à aula. Bom, gente, antes de iniciarmos o tutorial em si, precisamos primeiro anotar as medidas que nós vamos trabalhar. No meu caso, é um tamanho M. Como referência, como base para iniciar esse trabalho, eu utilizei a circunferência do ombro. Nessa peça, é um tamanho M, que deu aí 90 centímetros. Então, você vai tirar a medida que você precisa e vai dividir por 2. No meu caso, 45 centímetros de costas. Então, eu vou trabalhar um cordão de correntes de 45 centímetros. A segunda medida é a altura que você quer, e isso é muito pessoal. Então, você pode aí fazer do ombro até a cintura, do ombro à cintura baixa, ou do ombro até o quadril. No meu caso, foi do ombro até o quadril, que deu aí 56 centímetros. Então, você vai tirar as medidas que você precisa, vai anotar e vai trabalhar em cima delas. No meu caso, um cordão de 45 centímetros. Porém, aqui eu vou fazer uma amostra de pontos para vocês, porque são pontos bem simples e é na peça inteira. Vai ser a mesma repetição. Então, vamos lá. Para iniciar, você vai fazer o cordão de correntes na largura do ombro aí da conta que deu. Eu geralmente não aperto muitas correntes, eu uso uma tensão de ponto média, porque às vezes nós apertamos demais as correntes, e aí quando começamos a colocar os pontos, a peça abre. Então, para que não haja esse problema, eu geralmente solto um pouco mais as correntes, não muito. Bom, você aí vai tecer, então, a largura que você precisa, que você anotou aí da medida. Primeira carreira, conto 1, 2 pontos aqui, e vou seguir essa primeira carreira em ponto baixo. Então, um ponto baixo para cada corrente. Então, aqui, terminada a minha base de ponto baixo, eu vou subir 2 correntes. Eu geralmente trabalho 2 correntes para fazer o ponto alto, mas se você usa 3 correntes, não tem problema. É mais uma questão pessoal também. E agora, já vamos aqui iniciar o nosso padrão de pontos, fazendo da seguinte forma: ponto alto, pegando sempre nessa laçada aqui de trás, ó, para darmos o efeito de nervura aqui. Então, ó, pegando na laçada de trás, ponto alto, laçada de trás. Laça, coloca a agulha na laçada de trás do ponto baixo, ó, tem 1, 2 laçadas, na de trás, você trabalha um ponto alto. Na laçada de trás, um ponto alto. E esse aqui é o efeito que ele dá. Nós vamos seguir assim por toda a carreira. Bem fácil, bem simples mesmo. Certo? Vou terminar essa carreira e já volto. Bom, ao finalizar a sua carreira, ela estará dessa forma. Lembrando que tem um último pontinho aqui a ser trabalhado. Não pode esquecer, porque senão você
daí diminuição na sua peça. Novamente, eu subo 2, se você sobe 3, não tem problema. Perceba que eu já deixo aqui, ó, bem solta, viro e voltamos novamente. Primeiro ponto da carreira, tem essa laçada, tem essa outra laçada, nós vamos trabalhar a laçada de trás. Então, carreira de ida e volta, sempre trabalhando nessa laçada aqui de trás. Lembrando que eu estou com a agulha de número 7. Então, ó, sempre trabalhando ponto alto nessa laçada aqui de trás. Chegando ao final da carreira, lembrando que tem um ponto aqui que precisa ser trabalhado. Você não vai conseguir pegar a laçada de trás, então não tem problema, você pode colocar aqui, que são as correntinhas da carreira anterior, você pode colocar aqui, ó, com a sua agulha e pegar normal. E pronto. Vamos subir novamente uma, 2 correntes, virei, vamos lá no primeiro ponto da carreira e vamos pegar na laçada de trás e trabalhar o ponto alto. Então, esse aqui vai ser o padrão de pontos que será utilizado na peça inteira. Do início ao fim, esse será o padrão. Daqui agora, é só você subir na altura que você definiu aí, que você vai trabalhar, independente qual seja ela. Então, se você definiu aí que vai trabalhar até a cintura e deu 40 centímetros, você vai tecer aí a altura de 40 centímetros. Quando der 40 centímetros, aí nós vamos passar para a próxima fase da peça. Certo? Então, esse é o efeito da peça. Agora, é só subir. Eu vou fazer a minha aqui e já retorno com vocês. Bom, gente, então aqui já alcançamos 38 carreiras, que deu a altura que eu quero. E essa altura aqui foi de 56 centímetros, tá? Ó, 56, essa é a minha altura. Então, eu terminei naquela ponta. E agora, eu vou fazer um cordão de correntinhas, sem apertar muito e sem soltar muito. Vou fazer um cordão de correntinhas e descer no mesmo comprimento aqui de 56 centímetros. Então, um cordão de correntinhas daqui até chegar aqui. Mantenho esse novelo aqui desse lado, não vou cortar. Eu vou pegar um outro novelo e repetir desse mesmo lado a mesma quantidade de correntinhas no mesmo, na mesma medida, para nós começarmos já a segunda etapa. Então, a primeira etapa, ele fica assim, desse jeito aqui, um tapetinho. Então, agora eu vou fazer as correntinhas desse lado e depois desse lado aqui. Bom, então, aqui, ó, com o fio na ponta aqui, que é o fio que eu estou trabalhando, no novelo que eu estou trabalhando, eu já venho e inicio esse cordão de correntinhas na medida de 56 centímetros. Então, a dica é, cuidado na tensão, não soltem demais, não apertem demais. Se você soltar demais, sua peça pode abrir, ficar maior do que, no meu caso aqui, a medida de 56 centímetros, ou ficar menor. Então, sempre cuidado na tensão de pontos. Eu vou tecer aqui esse cordão até chegar na medida que eu preciso e retorno. Bom, então aqui eu já fiz as correntinhas. Na minha conta aqui foram 84 correntes. E aí, gente, eu deixei, né, fiz 3 a mais pra fazer a voltinha do ombro, tá? Fazer essa voltinha aqui, eu fiz 3 a mais. O meu fio ainda está aqui, eu não vou cortar. E por que que eu não vou cortar? Porque nós estamos trabalhando em sentidos. Se eu começar a fazer o ponto alto do outro lado,
eu perco isso aqui que eu tenho feito. Então, eu vou manter o fio aqui, nessa correntinha que eu fiz. Vou pegar, ó, o fio tá aqui, ó. Vou pegar do outro novelo e vou iniciar desse lado, e aí eu arremato. Então, a mesma coisa, 84 correntes. Bom, então aqui vai funcionar da seguinte forma. Pego o fio, venho no ponto aqui, ó, da corrente que nós fizemos, porque esse aqui é um ponto, então, nós temos que vir aqui na corrente. Se for necessário o uso de uma agulha menor para te auxiliar, pode usar. Vai emendar aqui o seu fio. Cada artesã faz de um jeito, eu faço desse aqui. E aí, seguimos, então, fazendo aqui as mesmas 84 correntinhas. Lembrando que não deixem de medir. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e aí vou seguindo aqui também. Aqui eu cheguei na correntinha 84 e eu vou fazer a 85. Por quê? Porque essa última correntinha aqui vai ser a correntinha do nosso arremate. Então, se eu fizer nessa última aqui, que dá a medida, eu vou matar esse ponto aqui e vou perder ele. Então, por isso, eu faço mais uma para poder fazer o arremate. Então, novamente, você pega a tua peça, meça, para ver se está certinho. E dando certinho, tendo a medida, tendo o mesmo tamanho aqui de uma e de outra, tá ok? Vamos continuar aqui com o tutorial. E aí, nós fazemos o quê? Vocês podem também dobrar a peça de vocês, deixá-las bem juntinhas e medir aí o tamanho do cordão, tá? Também dá certo dessa forma. Então, a mesma quantidade, a mesma medida, se estiver tudo certo, aí nós seguimos com o ponto do jeito que estávamos fazendo. Então, ó, do lado do fio que eu emendei, eu venho aqui para não confundir, fiz lá aquela correntinha a mais para fechar, para arrematar. E aí, nós vamos cortar esse fio aqui. E arrematamos esse ponto. Pronto, temos até esse aqui para trabalharmos, certo? E vamos voltar lá do outro lado agora, com o fio saindo do novelo ainda, tudo certinho. Vamos ajeitar a peça. Gente, lembrando que pode acontecer da correntinha ficar maior, mas vocês terem utilizado a mesma quantidade de correntinha. Isso se refere à sua tensão de ponto. Então, se você soltar muito, a sua correntinha vai ficar bem larga. Se você apertar, ela vai ficar bem apertada. Por isso que nós temos que ficar de olho na tensão de pontos. Se ficou menor uma correntinha da outra, vocês colocando as duas juntas, pode ter certeza que foi tensão de ponto e não porque vocês colocaram um ponto a menos. Também pode acontecer, mas geralmente é a tensão de pontos quando nós trabalhamos dessa forma. Então, aqui, nós ajeitamos a correntinha para deixá-la certinha. Vamos subir aqui, ó, 1, 2 e 3. E vamos voltar aqui fazendo ponto alto para cada corrente aqui do nosso trabalho. Então, 1, 2, 3, na quarta, ponto alto. E eu vou tecer desse jeito aqui até chegar lá no início do padrão das costas. Lembrando que sim, se você preencher com pontos altos aqui, pode
pode também acabar ficando maior, mas não tem problema. Bom, cheguei aqui na última corrente, trabalho nela, ponto alto, e aí vamos manter o padrão, então, pegando os pontos de trás aqui da laçada. Então, nós vamos seguir agora o padrão que estamos trabalhando. Trabalhamos nessa peça inteira. E assim mantendo os pontos de efeito. E aí, quando chegarmos, né, terminarmos aqui as costas, opa, quando nós terminarmos as costas, fazer aqui ponto sobre ponto, nós vamos chegar lá do outro lado, aonde tem mais um cordão de correntinhas para ser trabalhado. E aí, vamos fazer a mesma coisa, né? Então, nós vamos aqui, ó, trabalhar esse ponto de efeito até chegar desse lado aqui, onde nós temos o cordão de correntinhas. Nesse cordão de correntinhas, vamos trabalhar ponto sobre ponto até a última corrente. Na última corrente, vamos subir as 2 ou 3 correntes, depende aí do jeito que você faz, e vamos voltar trabalhando na laçada de trás, tá certo? Então, vamos manter aqui esse desenho e esse padrão de pontos da mesma forma. Bom, gente, então, como eu falei, já fiz a parte das costas, fiz essa outra parte aqui da faixa, e agora é só manter o padrão. Então, aqui, eu sempre subo 2, mas se você sobe 3, pode subir 3, sempre deixo solta, vira. E aí, vamos continuar o padrão, que é trabalhando aqui nas laçadas de trás. Então, você mantém agora, eu vou trabalhar assim, carreira de ida e volta, até atingir aí uma largura, mais ou menos, de 35 centímetros. Então, ó, sempre trabalhando aqui e mantendo o padrão aqui de pontos, certo? Então, fazendo isso agora, é só subir. E aí, assim que eu tiver conseguido aqui mais um comprimento aqui, mais uma altura, eu volto para mostrar para vocês. Bom, então aqui não dá para ver a peça inteira, não consegui enquadrar aqui, mas já deu para ter uma ideia que nossa peça virou um T. Então, de cada lado ali, nós vamos emendar. Eu já vou chegar nesse ponto. Mas a critério de informação, aqui eu tenho 22 carreiras que eu subi, então, após iniciar os cordões de corrente para cada lado. 22 carreiras, que em medida deu aqui para mim 28 centímetros. Então, se eu quisesse, por exemplo, continuar e fazer um capuz, eu precisava alcançar aí uma medida de 40 centímetros, mais ou menos. Então, assim, se você quiser continuar subindo para fazer um capuz, pode continuar aí até medida de 35, 40 centímetros para ser mais exata, até mais, dependendo aí do tamanho. Se você quiser menor que 28, né, você não precisa fazer o tamanho de 28, você pode seguir a medida do busto. Que no meu caso, se eu fosse seguir só a minha medida do meu busto, daria apenas 20 centímetros para eu subir aqui, tá? Então, se você quiser maior para fazer um capuz, suba mais. Se você não quiser tanto, né, que fica essa gola que ficou essa que eu fiz aqui, se você quiser menor, no tamanho mesmo do teu busto, para ficar ali a peça dividida certinha no meio aqui na frente, pode fazer no tamanho exato que eu passei no início do vídeo, tá certo? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar a peça, de forma que nós vamos pegar essa ponta aqui do T, ó, essa ponta do T, e vamos colocar aqui, ó, ponta com ponta, e vamos virar a nossa peça aqui. Vai ficar mais fácil a visualização para vocês. Então, assim, ó, dessa forma, ponta com ponta,
Do outro lado, você não precisa fazer nesse momento, você pode fazer depois, aqui é só a critério de visualização mesmo, ponta com ponta, tá? Feito isso, aqui nós vamos dividir a cava. Então, como que é feita essa divisão? O tamanho P é em torno de 18 a 20 centímetros de cava, varia muito de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que não gostam da cava pegando tanto. Então, vai de pessoa para pessoa. Então, de 18 a 25 centímetros aí, que seria do P ao GG. Aqui no meu caso, eu vou fazer uma cava de 20 centímetros. Então, nós arrumamos bem a nossa peça, para que não haja erros. Então, posiciona certinho aqui as duas pontas. E marque, então, aqui, a contar desse pontinho aqui. Deixa eu só subir a peça um pouquinho mais, que eu acho que vai ficar melhor para vocês verem. Aí. Então, novamente, arrumar. Pegue aqui a fita métrica. Coloque 20 centímetros, ou o tamanho que você vai utilizar aí. Que eu vou fazer até 21, porque como é um colete, pode até ser mais larguinho. Coloco um marcador aqui. E pronto. Depois, você pode fazer do outro lado, e aí você conte quantos pontos deu, para que a sua peça não fique torta. E aí, se vocês quiserem daqui puxar uma manga para fazer um casaquinho, pode também fazer isso. Aqui você vai escolher qual tamanho você quer frente e costas, tá? Eu vou virar essa peça aqui e olhar as minhas emendas. Eu tenho pouca emenda desse lado aqui, então eu vou fazer desse lado que tem mais emendas. Selecionou, vamos juntar. E aí, ponta com ponta, com auxílio de uma agulha menor, pode ser de qualquer tamanho, até 5, né, como nós estamos usando aqui uma agulha 7, então até 5, 4,5 é recomendada. Você introduz a sua agulha aqui, ó, no primeiro ponto que você vê, com esse primeiro aqui. E vamos colocar o fio. E eu vou seguir fazendo aqui ponto baixo. Então, vou fazer ponto baixo até chegar no marcador. Pra você que tá assistindo, de repente, você prefira fazer em ponto baixíssimo ou usar uma agulha de tapeceiro, não tem problema. Você pode costurar da forma que você aí acha melhor, que você goste mais. Não tem uma regra pra costura. Apenas vamos costurar, independente da forma que cada uma gosta. Vamos costurar até chegar ao marcador. Eu uso ponto baixo. Nesse momento é importante que você se atente à costura para que você não coloque pontos de mais ou pontos de menos. Para que você não abra a peça ou o contrário, para que você não aperte muito. Perceba que eu já vim escondendo os dois fios do início do trabalho. Então, agora, só chegar até aqui, cortar o fio e esse lado tá pronto. E repetir o mesmo processo do outro lado. Bom, gente, peça finalizada. Costura aqui, ó, que eu fiz em ponto baixo, fica desse jeito aqui. No direito da peça, ele fica assim, dessa forma. Vocês podem optar e fazer algum acabamento em ponto baixo, se quiser, tanto aqui quanto na cava. Vocês podem também fazer aplicação de algum botão, fazer algum cinto em crochê. Enfim, vocês podem usar a criatividade de vocês para finalizar no gosto de vocês, que, né, cada um tem o seu e isso é pessoal. Aqui faltam apenas terminar os arremates dos fios, mas isso eu vou fazer já já. Mas por hora, nossa peça está pronta. Espero que vocês tenham gostado dessa aula que eu preparei com muito carinho para vocês. Se gostou, deixe seu curtir, já se inscreve aqui no canal. E é isso, obrigada a todos, obrigada para quem acompanhou até aqui.
Sucesso para vocês, boas vendas para quem for vender e para quem for presentear também, tá aí uma ótima opção. Obrigada, gente, e até a próxima!